Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu me chamo Maider Rafaela. E eu sou Paulo Augusto. Meu nome é Anne Luize. E a gente vai apresentar um seminário de bioquímica. A nossa professora é a professora Daniele Sabino e o tema é Aspectos da síntese de aminoácidos em vegetais. Aminoácidos são nada mais, nada menos que substâncias orgânicas compostas por partes pequenas, digamos assim. Eles funcionam como se fosse um bloco de montar. Elas vão se juntando para no final formar uma peça grande. O que seria essa peça grande, então, no final desses blocos de montar? Seria a proteína. Então, os aminoácidos eles servem para a formação de proteínas, que essas proteínas influenciam nos processos metabólicos das plantas. A estrutura de um aminoácido é um carbono central, um grupo carboxila, um grupo amino, um hidrogênio e um grupo R. Esse grupo R é uma cadeia lateral que define as suas características. Os aminoácidos podem influenciar nas plantas. Bom, os aminoácidos eles são muito importantes para o processo de síntese proteica. Tá bom, mas o que seria essa síntese proteica? A síntese proteica é a formação de proteínas, que eu dei o exemplo dos blocos e, enfim. Os aminoácidos podem influenciar também diretamente ou indiretamente na planta. Diretamente é a questão da formação de proteínas, né, que eu já falei, que, querendo ou não, as proteínas que são formadas, elas auxiliam muito no processo da fotossíntese, crescimento e na defesa das plantas. E os aminoácidos também podem influenciar com a formação de enzimas, hormônios e também pigmentos que vão ajudar no desenvolvimento, na regulação metabólica e no desenvolvimento da planta. Diretamente, os aminoácidos eles não vão estar ali fazendo alguma coisa necessariamente diretamente na planta. Porém, como que acontece? Alguns aminoácidos eles podem ser tratados como precursores ou ajudantes nas vias metabólicas. E como que funcionaria isso? Existe um aminoácido que funciona como uma reserva, digamos assim, de água em temperaturas muito altas, em tempo de seca, que é a prolina. O aminoácido prolina, ele funciona fazendo isso. Ele reserva água quando ele percebe que está numa situação de muita seca, de alta temperatura. Então, ele ajuda nesse processo do controle osmótico. Os aminoácidos eles também auxiliam na germinação, floração e maturação dos frutos. Ajudam também no ataque de doenças e pragas. As plantas, elas podem sintetizar cerca de 20 aminoácidos. Vou falar de alguns, mas agora em específico eu vou falar de dois, que é o glutamato e a glutamina. Bom, o glutamato e a glutamina, eles influenciam diretamente na síntese da clorofila, facilitando a fotossíntese vegetal um pouco mais fácil, mais eficiente e aumentando, assim, as reservas de carboidrato disponíveis nos processos metabólicos das plantas. Bom, dentro dos 20 aminoácidos que foram citados, eu tinha falado dois. Existem outros muito importantes para a planta. A glicina, ela participa da formação da glutationa, que ela é acumulada, é um composto que é acumulado em plantas em condições de estresse hídrico. A cisteína, ela participa na síntese da glutationa, que auxilia na defesa das plantas. A fenilalanina atua na síntese da lignina, taninos e flavonoides na formação de ácido salicílico. A lignina e o tanino é muito importante para a planta, porque o tanino é uma substância amarga, né, que ela repele insetos, ataques de patógenos, e a lignina ela deixa mais resistente, né? O glutamato, né, como eu já havia citado também, o triptofano é precursor da alcina, que é o hormônio de crescimento radicular, que é muito importante para as plantas, e a metionina, que é precursora do etileno, hormônio que atua na maturação dos frutos. A fixação biológica de nitrogênio, ela é a transformação do nitrogênio gasoso que está na atmosfera para a amônia, que é usada, né, principalmente para desenvolver o crescimento da planta.
através de bactérias. Geralmente a mais comum é a Rhizobium. Essa bactéria, ela transforma o nitrogênio gasoso através da enzima nitrogenase em amônia. Essas bactérias meio que tem uma troca de favor com as plantas, porque a planta fornece os nutrientes necessários para essa bactéria, e aí a bactéria fixa o nitrogênio, fazendo assim com que a planta cresça, né, se desenvolva. Essas bactérias, elas formam nódulos na região cortical das raízes dessas plantas. Como vocês podem ver por aqui, ó, são bolinhas que são feitas nas raízes. E através dessas bolinhas aqui, que daí acontece, né, essa fixação. Existem duas formas de nitrogênio disponíveis para a planta: no solo e na atmosfera. Tanto no solo quanto na atmosfera, a necessidade da ação biológica de nitrogênio é muito importante, até porque na atmosfera ele está na forma de N2, é um nitrogênio gasoso, que não pode ser utilizado pelas plantas. Então, ela não está disponível, digamos assim, para as plantas receberem os nutrientes, né, receberem esse nitrogênio para crescer e desenvolver, porque não está na forma que as plantas utilizam. Então, assim, é uma forma que, querendo ou não, é um processo que demanda muito gasto de energia para ser quebrado. Então, por isso existem as bactérias que facilitam nesse processo. E no solo, nível nas formas de inorgânicas, como amônio e nitrato, que podem ser assimiladas pelas plantas. Porém, elas só podem ser assimiladas pelas plantas se acontecer o ciclo de a planta pegar esse nitrogênio que está na atmosfera, transformar, né, no caso, em amônia e fixar na planta. Existem dois processos muito importantes para a planta, que é o processo de absorção e o processo de assimilação do nitrogênio. O processo de absorção, ele é a transformação do nitrogênio, ele é a adaptação, né, do nitrogênio para a planta através da forma de amônia ou de nitrato. Então, assim, os portadores específicos que estão presentes nas células captam, absorvem esse nitrogênio, mandando assim diretamente para a raiz da planta, fazendo com que a planta em si absorva esse nitrogênio que foi transformado. O processo de assimilação, ele acontece após o processo de absorção. Então, ele é o processo de conversão do nitrogênio que foi absorvido em aminoácidos. Geralmente, esses aminoácidos são o glutamato e a glutamina. Que esse nitrogênio que foi absorvido, ele geralmente é reduzido, né? Ele está em forma de nitrato, aí ele é reduzido a nitrito e depois em amônia, que vai ser usado pela planta daí. Como que acontece essa redução, né, essa conversão? Enzimas, que no caso é a nitrato redutase e a nitrito redutase. O nitrogênio, ele pode estar no solo de diversas maneiras. Na verdade, são 4 delas. Aqui nós temos 3, que são as que são usadas pelas plantas, as principais. Esse nitrogênio gasoso é o que foi citado na versão lá na fixação biológica do nitrogênio, que fica disponível na atmosfera, né? Que não pode ser usado diretamente na planta, até porque a planta não é capaz de fazer isso. O nitrogênio na forma de amônio pode ser absorvido diretamente pelas raízes das plantas. Ele pode ser assimilado por compostos orgânicos, né, por aminoácidos, geralmente o glutamato e a glutamina, através da glutamina sintase. A vantagem dele é que ele pode ser rapidamente absorvido, né, ele pode ser usado, digamos assim, pois ele não precisa de outras conversões, ele não precisa ser convertido, porque o amônio é o último estágio. A única desvantagem dele é que
O amônio em excesso ele pode ser muito tóxico para as plantas. Então, se tem muito amônio no solo, o que pode acontecer? Pode vir o crescimento das plantas. Já o nitrogênio na forma de nitrato, ele pode ser absorvido nas plantas. Nas plantas que sofreram o processo, ele não é absorvido diretamente pelas raízes igual ao amônio. Ele é assimilado através de reduções, precisa ser reduzido a nitrito e depois a amônio através das enzimas nitrato redutase e nitrito redutase. A vantagem dele é que ele é facilmente solúvel em água, então isso é uma boa vantagem, né, para o solo, para a planta absorver, as raízes, as plantas absorverem. Porém, a desvantagem dele é essa também, que por ele ser muito solúvel em água, ele tem grande chance de sofrer lixiviação. O que seria essa lixiviação? Ele escorre muito fácil, ele vai embora, digamos assim, muito fácil. Então, isso atrapalha, né, querendo ou não, que é um gasto. Outra coisa também é que ele consome muito ATP, devido aos processos de conversão, né, de nitrato a nitrito e depois a amônio. Agora eu vou falar sobre a redução do nitrato à amônia. Bom, esse processo ocorre no citoplasma e ele envolve um alto gasto energético, sendo dividido em duas etapas. A primeira etapa tem a atuação da enzima nitrato redutase, onde há uma espécie de catálise e o nitrato é transformado em nitrito. Acompanha o seguinte esquema: o nitrato mais o NADH reduzido sofre a catálise e é transformado em nitrito mais o NAD oxidado. Bom, o NAD atua nesse esquema de uma forma de doação de elétrons, gerando energia para a equação. E o seu saldo de gasto energético é de 2 elétrons. Agora, a segunda etapa, onde a enzima atuante é a nitrito redutase, ela tem a sua ocorrência nos cloroplastos das células vegetais, onde os nitritos são transformados em amônio. Como podemos ver no esquema abaixo, o nitrito mais 6 moléculas de ferredoxina reduzidas mais 8 moléculas de hidrogênio é transformado em amônia mais 6 moléculas de ferredoxina oxidada mais 2 moléculas de água. Lembrando que a ferredoxina, que são os agentes doadores de elétrons, elas são oriundas lá do esquema da fotossíntese, vistos nas aulas anteriores. Tá, o gasto energético total dessa equação é de 6 elétrons doados pelas ferredoxinas. Uma observação é que em células onde não ocorre a fotossíntese, o agente doador de elétrons vai ser o NADH. A assimilação do amônio. A sua definição o amônio é incorporado a uma cadeia de esqueleto carbônico e o nitrogênio inorgânico passa a ser nitrogênio orgânico. Ela está dividida em 3 enzimas que fazem essa assimilação, onde existem 2 principais, que são a GS e a GUGAT. A glutamina síntese, que é a GS, ela ocorre no citoplasma e tem o seu funcionamento, onde o glutamato mais amônia mais energia gera glutamina mais ADP mais fosfato inorgânico. Ela tem o seu gasto, onde para cada molécula de glutamina gasta uma molécula de ATP. E uma vantagem dela é que ela não necessita de uma alta quantidade de amônio, portanto ela tem um baixo km. A glutamato síntese, GOGAT, ela ocorre nos cloroplastos e atua
como glutamina mais alfa-cetoglutarato mais o agente redutor, resultando em 2 moléculas de glutamato mais o redutor, que é a ferredoxina ou o NAD reduzido. E o seu gasto energético é uma molécula do redutor para o processo. Agora, a glutamato desidrogenase, GDH. Ela possui uma menor ocorrência pelo fato de necessitar de uma alta concentração de amônio, tendo uma baixa eficiência. O local onde ocorre. Ela ocorre na matriz ou no citoplasma. Como ocorre? Ela atua como uma molécula de amônio mais um alfa-cetoglutarato mais um NAD reduzido como fonte de energia, gerando um glutamato mais um NAD oxidado. Quando se é necessário. Ela só é utilizada quando há uma alta quantidade de amônio ou quando a planta está em estresse. Vantagens do GDH. A sua vantagem é que ela pode atuar em ambas direções, sendo sintetizando ou degradando, dependendo da necessidade. Desvantagem é que ela necessita de um alto km, ou seja, ela precisa de uma alta concentração de amônio, e ela possui a regulação limitada, podendo gerar numa baixa eficiência. Agora eu vou explicar para vocês a assimilação do amônio utilizando as enzimas glutamina sintase, que é a GS, e a glutamato sintase, que é a GOGATE. Por elas terem uma maior afinidade com o amônio, elas precisam de menos concentração no solo, diferente da glutamato desidrogenase, que prefere solos com maior concentração para ter menos afinidade. Agora eu vou explicar o ciclo que ocorre com a glutamina sintase e a glutamato. O amônio, que é incorporado na planta através do processo de assimilação, se junta ao glutamato, que já tem um grupamento amino, ou seja, já tem um nitrogênio, através da enzima GS, que vira glutamina, que fica com os 2 nitrogênios, tanto do amônio quanto do glutamato. Esses 2 nitrogênios que estão na glutamina, ele é quebrado, e o amônio que fica solto, mas não é solto, porque eles estão no mesmo sítio ativo, se liga ao alfa-cetoglutarato através da enzima GOGATE, que forma um segundo glutamato. Um dos glutamatos volta para o começo do ciclo, se ligando ao amônio, que vira o glutamato, e assim por diante. O outro glutamato que permanece no ciclo passa pelo processo de transaminação, que se transforma nos 20 diferentes aminoácidos que encontramos nas plantas. E agora, a transaminação. Mas o que seria a transaminação? Nada mais é, como o próprio nome diz, a transferência de reação de um grupo amino é transferido para um grupo aminoácido para um alfa-cetoácido, ou seja, várias transferências ocorrem nesse processo. E o que permite a redistribuição de grupos aminos entre diferentes esqueletos de carbono, facilitando a síntese de diversos aminoácidos essenciais, por exemplo, o glutamato e o aspartato. O glutamato, ele recepta os grupos aminos e logo depois ele doa esses grupos aminos para a síntese de outros aminoácidos. Assim, o nitrogênio assimilado no glutamato pode ser distribuído com facilidade para a biossíntese de diversos outros compostos. Tá, mas então por que o processo de transaminação seria tão importante assim para as plantas? Ele permite a rápida adaptação às necessidades celulares da planta, reciclando compostos nitrogenados de maneira mais eficiente e melhores. Já as enzimas aminotransferases, elas catalisam esse processo de transaminação, que ajuda na síntese e redistribuição de aminoácidos nos vegetais, permitindo a utilização ampla de várias formas do nitrogênio assimilado. Agora, sobre o metabolismo do carbono com o metabolismo do nitrogênio, qual seria a sua relação? A sua relação nada mais é do que baseada naquela bicicleta de Krebs, onde um depende do outro para ocorrer. Por exemplo, aqui, na síntese dos aminoácidos nos vegetais, seria assim: as luzes e os gases que entram para a fotossíntese, eles geram carboidratos, que são fontes de energia,
que geram glicose. A glicose é decomposta em 2 piruvatos que passam pelo ciclo de Krebs, aonde o ciclo de Krebs libera ATP e CO2. O CO2 é usado também na transaminação, como a gente havia falado, o processo de transaminação utiliza esses esqueletos de carbono. Logo depois do ciclo de Krebs, liberando esse CO2, que é utilizado na transaminação, a gente vai encontrar a cadeia transportadora de elétrons, que também é usada na via glicolítica, que ao final dela a gente gera energia baseada em ATP e NAD. Essa energia gerada vai ser utilizada para assimilar um dos 3 tipos de nitrogênio que existe, que, como foi falado anteriormente, é o nitrogênio gasoso, o nitrato e a amônia. Pela GS GoGate, que é quando há baixa disponibilidade de amônio no solo, ou pela GDH, que é quando há alta disponibilidade de amônio no solo. Depois de passar por esse ciclo, pelo processo de assimilação, pelo processo de transaminação, entre todos aqueles outros que foram explicados no fragmento do ciclo, é liberados os 20 diferentes tipos de aminoácidos que se agrupam, que geram proteínas, que vai direto para rubisco, onde a fotossíntese só ocorre se a rubisco estiver presente. Então, essa seria uma interdependência uma da outra, que se esse processinho aqui não ocorrer, ou qualquer um desses, não ocorre, o ciclo para e para tudo.